que o Olise ele não conhece nenhum jogador brasileiro? Ah, eu vi essa parada. E quando tu tinha a mesma idade que ele, tu já tinha feito 75 jogos na seleção e 50 gols e um monte de assistência? Faz parte, né? Mas também vou te dar outro dado, que ele já falou que você é ídolo dele. Eu sou ídolo dele. Você e Zidane. Ou seja, ele te conhece. Treta, olha o que Neymar falou do Michael Olise após ele desmerecer jogadores da seleção brasileira. A maior polêmica do futebol mundial nos últimos tempos. Imagine a seguinte cena: você está dando uma entrevista para o mundo inteiro ver. O repórter faz uma brincadeira simples, um jogo rápido, pedindo para você citar o melhor jogador de várias seleções gigantes do futebol mundial. Você, com toda a tranquilidade, enche a boca para falar de astros de outros países. Quando perguntam da Inglaterra, você solta na hora o nome do Harry Kane. Quando o assunto é a Alemanha, você manda um Joshua Kimmich. Chega na Espanha, você exalta o garoto Lamine Yamal. E quando falam da Argentina, o nome de Lionel Messi sai naturalmente. Mas aí, meu amigo, o repórter faz a pergunta que carrega o peso de 5 Copas do Mundo. Ele pergunta sobre a seleção brasileira. A seleção de Pelé, Ronaldo Fenômeno, Romário, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros gigantes. Sabe qual foi a resposta do ponta francês Michael Olise? Ele olhou para a câmera, deu de ombros e soltou um simples, frio e arrogante: eu não sei. Isso mesmo que você ouviu. Ele simplesmente ignorou a existência da maior nação do futebol. Para qualquer pessoa que entende o mínimo de bola, até para uma criança que começou a chutar bola na rua ontem, essa resposta soou como um tapa na cara. A internet, como era de se esperar, pegou fogo na mesma hora. Torcedores brasileiros do mundo inteiro invadiram as redes sociais. A indignação tomou conta de tudo. Afinal, como um jogador que ainda está construindo seu nome na Europa tem a audácia de dizer que não conhece nenhum grande jogador do Brasil? Foi um deboche. Foi ignorância. Foi provocação de um rival frustrado. Não importa a intenção, o estrago já estava feito. O vídeo viralizou como pólvora, os memes começaram a pipocar de todos os lados e o orgulho brasileiro foi ferido. Mas o que Michael Olise não esperava era que essa brincadeira de mau gosto fosse acordar gigantes que estavam quietos. A resposta não viria apenas de torcedores apaixonados, mas de lendas vivas que vestiram a camisa verde e amarela com muito suor e sangue. Quando você mexe com o Brasil, você não mexe apenas com torcedores de arquibancada, você mexe com uma irmandade. E a resposta da realeza do futebol brasileiro foi imediata, pesada e cheia de deboche, do jeito que a gente gosta. O assunto chegou rápido aos ouvidos de Neymar Júnior, o cara que carregou a responsabilidade da camisa 10 da seleção brasileira por mais de uma década. E quem jogou a lenha na fogueira foi o Chris Guedes, um dos amigos mais próximos e parceiros de Neymar. Nas redes sociais, o Chris não perdoou e mandou a letra diretamente para o craque brasileiro, dizendo exatamente assim: tu viu que o Olise falou que não conhece nenhum jogador brasileiro. Neymar, com aquela tranquilidade de quem sabe o tamanho da própria história, respondeu com um sorriso de canto de boca: eu vi essa parada aí. Mas o Chris Guedes não deixou barato e soltou a frase que virou o maior nocaute da internet. Ele olhou para a trajetória do francês e disparou. Quando tu tinha a mesma idade que ele, tu já tinha feito 75 jogos na seleção e 50 gols. Pausa para respirar. 50 gols pela seleção brasileira aos 24 anos de idade. É uma pedrada estatística que cala a boca de qualquer crítico no mundo inteiro. Mas a treta não parou por aí. O baixinho Romário, herói do tetracampeonato de 94, o homem que não tem papas na língua, também entrou na confusão. Romário, conhecido por falar verdades doa a quem doer, deixou claro que agora virou torcedor fanático para um cenário específico. Ele quer, mais do que tudo, que o Brasil cruze com a França na próxima Copa do Mundo. O objetivo: eliminar a seleção de Olise sem dó nem piedade, para ensinar o que é o peso de uma camisa que entorta varal. O clima nos bastidores da seleção brasileira mudou. Vários jogadores já comentam em off que o sonho de consumo atual
é pegar a seleção francesa de frente, olhar nos olhos de Michael Olise e perguntar no meio de campo se ele finalmente aprendeu o nome de algum jogador do Brasil. O desrespeito virou combustível. Aqui nós trabalhamos com a verdade, sem margem para mentiras, sem inventar números e sem cair nas famosas fake news da internet. Tem muita página por aí que aumenta os números dos europeus para tentar diminuir os nossos, mas nós fomos a fundo. Fizemos uma varredura profunda em todas as bases de dados oficiais do futebol mundial, pegando os registros exatos até o dia 5 de junho de 2026. Nós colocamos a carreira inteira do Michael Olise até o seu último dia com 24 anos, em uma mesa de auditoria. E o que nós encontramos prova exatamente quem é quem nessa história. Olise é um bom jogador, sem dúvida. É uma peça importante, sim. Mas os números mostram que ele é apenas um excelente coadjuvante no cenário europeu. Vamos aos fatos comprovados. Em toda a sua carreira por clubes, juntando o tempo que ele passou no Reading, os jogos pelo Crystal Palace e a sua chegada ao gigante Bayern de Munique, Olise acumulou um total de 286 partidas oficiais. Nessas 286 vezes que ele entrou em campo, ele conseguiu marcar 69 gols. Além disso, ele contribuiu com 80 e 8 assistências para os seus companheiros. E no quesito títulos, que é o que separa os bons jogadores dos verdadeiros campeões. Michael Olise, até os seus 24 anos, conquistou apenas 4 taças oficiais. Todas elas foram ganhas jogando pelo Bayern de Munique, na Alemanha. Agora preste muita atenção quando formos olhar para o desempenho dele vestindo a camisa da seleção francesa principal. Nós não estamos contando torneios de base ou seleção olímpica, porque no futebol profissional de verdade, é a seleção principal que dita o seu tamanho para a história. Pela seleção francesa de cima, Olise tem apenas 16 partidas disputadas. Ele marcou 4 gols e deu 3 assistências. Títulos pela seleção principal: 0. Absolutamente nenhum. Ele tem uma medalha de prata nas Olimpíadas com a equipe de garotos e um 3º lugar em um torneio europeu, mas erguer uma taça de campeão pelo seu país no time principal, ele nunca sentiu o gosto. Essa é a realidade blindada de Olise. Um ótimo jogador de clube, mas que ainda tem um abismo pela frente para sentar na mesa dos gigantes. Agora, respire fundo, porque nós vamos voltar no tempo. Vamos pegar o Neymar Júnior exatamente no período em que ele vivia os seus 24 anos, lá entre o início de 2016 e o começo de 2017. Nós vamos colocar o currículo do garoto da Vila Belmiro do lado do currículo do francês, e você vai entender por que a internet brasileira riu da cara do Olise. A comparação é tão desleal que chega a ser covardia. Mas como foi ele quem procurou? Nós vamos entregar os fatos documentados. Quando Neymar tinha a exata mesma idade que Michael Olise tem hoje, ele não era apenas um jogador promissor. Ele já era uma lenda global, um ícone da cultura mundial, o cara que carregava uma nação inteira nas costas. Lembra que o Chris Guedes falou dos 75 jogos e 50 gols pela seleção? Aquilo é a mais pura e cristalina verdade. Dentro do ano em que Neymar tinha 24 anos, ele atingiu marcas assustadoras. Pela seleção brasileira principal, comandando o time nas eliminatórias e encantando o mundo, ele bateu o jogo de número 75 e cravou o seu 50º gol. 50 gols pelo seu país aos 24 anos. É uma marca que a esmagadora maioria dos grandes craques da história da Europa não consegue alcançar na vida inteira, até se aposentar. Mas vamos olhar o quadro completo de Neymar até o último dia dos seus 24 anos. Juntando a magia que ele fez no Santos, onde ele humilhava adversários e empilhava taças, com o terror que ele causava na Europa jogando pelo todo-poderoso Barcelona no auge do trio MSN, mais os números absurdos do Brasil. Neymar somava incríveis 461 partidas oficiais. Ele já tinha balançado as redes adversárias 280 vezes. Isso mesmo que você ouviu. 280 gols aos 24 anos. Para ajudar os companheiros,
foram 160 assistências cirúrgicas. E a prateleira de troféus. Prepare-se. Enquanto Olise comemora 4 taças locais, o menino Ney, na mesma idade, já tinha levantado 15 títulos oficiais. E não estamos falando de torneios de consolação. Estamos falando do troféu mais pesado da América, a Copa Libertadores da América pelo Santos, sendo o rei do continente. Estamos falando do troféu mais desejado do planeta, a Liga dos Campeões da Europa pelo Barcelona, fazendo gol na final e sendo o artilheiro do campeonato. Ele era o protagonista, o herdeiro do trono do futebol mundial, o pesadelo de qualquer zagueiro. Quando a gente coloca tudo isso na mesa de auditoria, a verdade dói para os críticos. Mas ela liberta. A matemática destrói qualquer falsa narrativa de internet e amassa qualquer arrogância de jogador europeu que acha que o mundo gira em torno do umbigo deles. Olise precisou jogar 286 vezes na vida para conseguir participar de 157 gols, somando quando ele marcou e quando ele tocou para alguém marcar. O Neymar, na mesma idade, tinha 280 gols puros no bolso. O Neymar tinha quase o mesmo número de bolas na rede do que o Olise tem de vezes em que pisou em um gramado para trabalhar. A diferença não é de um nível ou 2. É uma diferença de galáxias. Olise hoje entrega o rendimento de um excelente titular de um grande time da Alemanha, uma peça de engrenagem que ajuda o time a funcionar. Neymar, aos 24 anos, era o próprio sistema. Ele era o espetáculo. Ele era o capitão do maior país do futebol. O terror da Europa, o jogador que fazia os torcedores pagarem o ingresso mais caro do mundo apenas para vê-lo dominar uma bola. Essa polêmica toda nos deixa uma lição gigantesca sobre o respeito no futebol. Quando um garoto francês diz na frente das câmeras que não conhece os jogadores do Brasil, ele não está ofendendo apenas os atletas de hoje. Ele está cuspindo na história de uma camisa que ensinou o mundo a jogar bola. A seleção brasileira não precisa provar nada para quem quer que seja, muito menos para quem ainda não tem história suficiente para encher uma página de caderno escolar. Os números não mentem, a história não se apaga e o peso da camisa canarinho continua esmagando quem ousa desrespeitá-la. Agora, o roteiro está escrito e o destino está traçado. O mundo inteiro aguarda o momento em que a bola vai rolar e o campo vai dar a oportunidade de um encontro frente a frente. E quando esse dia chegar, Michael Olise pode ter certeza de uma coisa. Ele vai descobrir da pior maneira possível quem são os jogadores do Brasil. O futebol não perdoa.